E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Dr. J, tô aqui na área, tô aqui no pré-vestibular London. Vim aqui dar um recadinho para você a respeito da biologia molecular, uma ciência muito importante, revolucionou a história do conhecimento, principalmente na área das biológicas, uma ciência que para nós biólogos nasce no ano de 1953 com o trabalho da dupla hélice, o trabalho de James Watson e Francis Crick, onde nós, com uma pintadinha, né, uma pitadinha da Rosalind Franklin, a história aí talvez precisa fazer uma correção. Biologia molecular essa que se fundamenta no conhecimento do DNA, e nesse ano o trabalho da dupla hélice mostra a estrutura da molécula e como essa molécula funcionaria, né? A partir daí a ciência, de um modo geral, a biologia, a medicina, a taxonomia, enfim, ela revoluciona de uma maneira significativa e sem volta. Nós vamos falar para você um pouquinho agora sobre a análise de DNA fingerprint, tá? Eu não limpei isso aqui, eu gosto. E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Dr. Jeff, estou aqui na área, estou aqui no pré-vestibular London. Vim aqui dar um recadinho com você aqui, para você, a respeito da biologia molecular. A gente vai resolver uma questão agora sobre DNA fingerprint, uma análise muito utilizada nos dias atuais para a resolução de crimes, identificação de corpos, inclusive determinação de paternidade, uma técnica de biologia molecular. Ciência essa que para nós biólogos nasce no ano de 1953, com o trabalho de James Watson e Francis Crick, o trabalho da dupla hélice, é óbvio aí, tem uma grande contribuição da Rosalind Franklin, a história aí talvez precisa corrigir algumas coisas, mas enfim, a partir desse ano as ciências biológicas, a taxonomia, a medicina mudam de uma maneira significativa, um ganho, um salto de qualidade muito grande acerca do conhecimento, e não poderia ser diferente. Quero resolver com você agora uma questão da FAMEMA, como eu disse, do ano de 2023, salvo engano, que aborda esse procedimento de biotecnologia, no sentido de elucidar um crime. Beleza? Assunto muito cotado para cair nos vestibulares aí. Tamo junto, pega a visão. Olha aqui a análise, que bacana. Parece um código de barras, Jairzinho? Sim, parece. Como eu falei para vocês, ó, Faculdade de Medicina de Marília 2023. A análise consiste primeiro na coleta do material. Depois que o material é coletado, o DNA, ele é clivado com enzimas de restrição, enzimas essas que reconhecem o DNA em pontos específicos, chamados palíndromos. Depois de cortado esse material, o DNA é colocado num procedimento que a gente chama de PCR, Polymerase Chain Reaction, a reação de cadeia de polimerase, onde o DNA vai ser amplificado. Depois essa amostra ela é marcada, colocada no gel de eletroforese, é aplicada a eletricidade e os pedaços fragmentados de DNA e amplificados, eles migram, tá? De acordo com o tamanho, com a quantidade de pares de base. E esses fragmentos ao longo do caminho, eles vão deixando pedaços. Formam um códigozinho de barras, entre aspas, que é específico para cada um. Por isso o DNA fingerprint. Talvez a grande limitação seja aí para gêmeos idênticos, onde a eficácia não é tão significativa, mas é uma técnica hoje que auxilia muito nas investigações. E nós vamos aqui resolver uma questão dessa com você, uma questão recente, uma questão muito importante desse assunto. Pega a visão, se liga aí. Tamo junto? Em uma cidade ocorreu um assassinato de uma pessoa, cruz credo. E no local do crime, investigadores conseguiram coletar material biológico que foi encaminhado para a análise para o exame de DNA, provavelmente no IML.
O resultado desse exame foi comparado com o resultado de exame de DNA realizado com o material biológico da vítima e de 3 suspeitos, 1, 2 e 3. A imagem ilustra os resultados comparativos desse exame de DNA. Olha o material biológico, ele não fala que material que é esse, não fala se é sangue, se é saliva, não fala se é esperma, resto de pele, enfim, material biológico. Desse material biológico foi feito DNA, fingerprint, aqui da vítima, serve como controle, e de 3 indivíduos, tá? Que são considerados suspeitos. Jairzinho, como é que chama esses fragmentozinhos? Se você tiver que explicar numa questão dissertativa, você pode usar padrão de bandas, tá? O padrão de bandas de DNA ou bandamento, tá? São expressões bem técnicas, fazem parte aí do vocabulário, da idiosincrasia dentro da biologia molecular, tá? Cite o suspeito que deve ter cometido o crime e justifique sua resposta baseando-se nos resultados de DNA. Dá uma olhada no padrão de bandas aqui, ó. Tá vendo? Você pode ver que não está coincidindo com o da vítima, ó. Isso aqui, por exemplo, se for sangue, não é sangue da vítima, olha lá, ó. Agora, se você for comparar com o suspeito 1, também não bate. Suspeito 2 também não. Agora compara com o suspeito 3, olha lá, ó. Tá vendo? O padrão de bandamento está dando idêntico, olha lá, ó. Tá vendo? Coincide. Então, o suspeito aqui, o cara que deve ter cometido o crime, suspeito 3. A justificativa coincide os padrões de banda, os mandamentos entre o material biológico encontrado no crime e do indivíduo número 3. Tamo junto? Vamos para a letra B. Por que para se analisar o exame de DNA não deve-se usar plaquetas? Pessoal, plaquetas, em linhas bem gerais, grosseiras, são fragmentos celulares. Então, quer dizer, é inviável você fazer uma análise de DNA ali. Você precisaria de células com material genético significativo, tá? Principalmente material genético, nesse caso aqui, nuclear. Então, se, por exemplo, é sangue, já que ele está falando que é plaqueta, vamos supor que seja, nem hemácia seria indicado, porque a hemácia adulta ela é anucleada. O interessante ali seria usar o DNA de glóbulos brancos, tá? Se realmente o material é sangue, tá bom? Plaquetas são, como eu te disse, vamos dizer assim, fragmentos de células, restos de células, em linhas gerais. Por que a utilização do DNA mitocondrial não seria ideal para identificar a pessoa culpada por um crime? Pessoal, isso é muito importante. O DNA mitocondrial, ele pode ser usado, por exemplo, para você identificar um corpo. Quando você tem, por exemplo, que identificar o corpo e a mãe, a suposta mãe ainda é viva, tá? O DNA mitocondrial, ele é sempre herdado da mãe, tá? As mitocôndrias, elas são herdadas a partir do citoplasma do ovócito, que automaticamente depois se transforma no citoplasma do zigoto. A fecundação, ela ocorre do gameta masculino apenas com o pronúcleo. É o pronúcleo que efetivamente entra no ovócito e depois a carigamia, a junção dos pronúcleos, feminino e masculino. O citoplasma do zigoto é essencialmente o citoplasma do ovócito. E no citoplasma do ovócito tem as mitocôndrias da mãe. Ou seja, a linhagem mitocondrial, ela é materna. Ela é chamada de Eva mitocondrial, tá? Uma alusão aos registros bíblicos de que Eva seria a primeira mulher aqui na Terra. Ou seja, as mitocôndrias são sempre transmitidas da mãe para os seus filhos. Por que aqui não seria interessante? Vamos imaginar que isso aqui, ó, do suspeito 3, fosse uma análise de DNA mitocondrial. Isso aqui seria complicadíssimo, porque se ele tiver irmão ou irmã, né, da mesma mãe, todos eles seriam considerados culpados, porque o DNA mitocondrial é o mesmo. Para ser sincero, se a gente for levar na literalidade dos fatos, até um tio, irmão da mãe dele, tá, teria as mesmas mitocôndrias, porque um tio, irmão da mãe desse suspeito 3, seria filho, né, da mesma mãe, tá, da avó no caso, e os dois teriam mitocôndrias iguais. Então, para identificar crimes dentro dessa situação, não é a técnica mais indicada, pelo menos não em tese, pelo menos não em princípio, tá? Porque filhos, né, de mesma mãe, pode ser até pai diferente, tá? A identificação do material ia dar a mesma, tá? Haja vista as mitocôndrias serem herdadas sempre da mãe, né? A herança mitocondrial é materna, é a Eva mitocondrial. Então, para se determinar um culpado, a técnica, em princípio, ela não tem muita aplicabilidade. Beleza?
Se ele tivesse um irmão ou uma irmã, o resultado daria o mesmo, tá? Tanto para inocentar, tanto para culpar, e isso, do ponto de vista jurídico, não pode ser aceito. Tranquilo? Um abraço para você, tamo junto, tamo aqui no London, tá? Beijo no teu coração, bora pro trote, logo logo a gente já vai estar na faculdade, beleza? Tamo junto, um abraço, fala tchau pro Jer.